Imagina você partir para uma missão missionária em outro continente e converter apenas uma alma. Mas essa única alma no futuro fazer uma diferença enorme e gerar 110 mil convertidos. Essa é a história da missão missionária de David e Svea Flood. Eu vou resumir um pouco para a história não ficar muito grande. Mas em 1921, esse casal, Svea e David Flood, partiram da Suécia para uma missão no interior da África. E após orações guiados por Deus, ele e outro casal, os Erickson, partiram da missão principal e resolveram entrar com facões no meio da selva africana e foram parar numa pequena vila chamada Nadolera. Chegando lá, eles foram rejeitados pelo chefe, falando que eles iriam alienar os deuses locais. Sem outra alternativa, eles subiram a encosta por meio quilômetro e fizeram cabanas de barro. O tempo foi passando e eles tinham apenas contato com uma pessoa da vila, que era um rapaz que uma vez por semana vende ovos e frangos. E Svea, gente, tinha apenas 1,42 m, mas era uma grande mulher. E ela falou: se esse é o único africano que eu vou ter contato, eu vou falar de Jesus para ele. E ela falou, e após semanas esse jovem aceitou Jesus como seu salvador. Durante esse período, os casais contraíram malária e os Ericksons resolveram voltar para a estação missionária principal. David e Svea permaneceram na região e Svea descobriu que estava grávida. E quando chegou o momento de dar à luz em 1923, o chefe da aldeia amoleceu o coração o suficiente para que uma parteira os ajudasse. Nasceu uma menina linda e saudável a quem deram o nome de Aina, mas infelizmente, devido aos episódios de malária, Svea veio a falecer 17 dias depois. E nesse momento, algo dentro de David Flood quebrou. Com o coração cheio de amargura, ele enterrou a esposa de 27 anos e levou seus 2 filhos de volta para a estação principal. Porém, ele entregou a menina para os Ericksons e falou que ele não seria capaz de cuidar da criança, e levou apenas o seu filho embora, alegando que Deus tinha arruinado a vida dele. Ou seja, ele não rejeitou apenas o seu chamado, mas também rejeitou a Deus. Passados 8 meses, ambos os Ericksons, acometidos por uma doença misteriosa, também perderam a vida, e a pequena Aina foi entregue para um casal de missionários americanos, os Bergs. E eles eventualmente vieram a mudar o nome sueco para Egg, e levaram ela para os Estados Unidos aos 3 anos. Devido ao amor que tinham pela Egg, eles decidiram não voltar para a África por medo de perderem a criança, pois eles não haviam conseguido adotá-la oficialmente. Então eles mudaram o trabalho dele de missionário para pastoral. E a Egg cresceu em Dakota do Sul. Egg se casou com um jovem pregador chamado Dewey Hurst. Os anos se passaram e os Hursts desfrutaram de um ministério frutífero. E Egg deu à luz primeiro a uma filha e depois a um filho. Um dia, por volta de 1963, uma revista religiosa sueca apareceu de repente em sua caixa de correio. Ela não sabia quem havia enviado, e é claro que ela não podia ler a revista, né, porque era outra língua. Mas ao folhear a revista, uma coisa chamou a atenção. Ela viu uma foto de uma sepultura com uma cruz branca, e na cruz estava o nome da sua mãe, Svea Flood. E ela foi em direção a algum lugar que poderia traduzir esse artigo para ela. Basicamente resumia a história dela: o nascimento de uma menina branca, uma jovem missionária mãe que faleceu, um único garoto africano levado a Cristo. Depois disso, como o garoto africano cresceu e convenceu o chefe a permitir que ele construísse uma escola na aldeia. O garoto convertido levou todos os seus alunos para Cristo, e as crianças levaram os seus pais para Cristo também. Até o chefe da aldeia se tornou cristão, e em 1963 haviam 600 cristãos naquelas aldeias. Tudo isso por causa da disposição e sacrifício de David e Svea Flood. Na época da morte de Svea Flood, parecia a razão humana que Deus havia guiado o jovem casal para a África para abandoná-los. Mas seriam necessários 40 anos para que a incrível graça de Deus e seu verdadeiro plano para a aldeia de Nadolera fossem conhecidos. Na comemoração do aniversário de 25 anos de casamento do Hurts, Ag ganhou uma viagem para a Suécia e ela pôde conhecer o seu pai biológico, David Flood, que havia se casado novamente e gerado mais 4 filhos. Ele havia acabado com a vida dele no álcool e havia sofrido um derrame. E tinha apenas uma regra na sua família: nunca mencione o nome de Deus, porque Deus tirou tudo de mim. Após o encontro com seus meios irmãos, Egg pediu para ver o pai. Ela se aproximou do homem de 73 anos deitado na cama e chamou ele de papai.
E ele começou a chorar e falou: Aina, nunca quis te dar embora, ter te deixado ir embora. E ela falou para ele gentilmente: Deus cuidou de mim. O pai respondeu furioso: Deus se esqueceu de todos nós. Nossas vidas foram assim por causa dele. Ela disse: Papai, tenho uma pequena história para te contar. E é uma verdadeira. Vocês não foram para a África em vão. Mamãe não morreu em vão. O menino que vocês ganharam para o Senhor cresceu e ganhou toda a aldeia para Cristo. E hoje há cerca de 600 pessoas africanas servindo ao Senhor porque você e mamãe foram fiéis a Deus e em seus chamados às suas vidas. Papai, Jesus te ama. Ele nunca te odiou. O velho homem voltou a falar e olhou nos olhos da filha. E no final da tarde ele havia retornado ao Deus que havia se ressentido por tantas décadas. Nos dias seguintes, pai e filha desfrutaram a presença um do outro. E depois, Aggie e o esposo voltaram para os Estados Unidos. E dentro de poucas semanas, David Floyd faleceu amando Jesus novamente. Alguns anos se passaram e os Hurts participaram de uma conferência de evangelismo de alto nível em Londres, onde foi apresentado um relatório da nação de Zaire, o antigo Congo belga. O superintendente da igreja representava cerca de 110 mil crentes batizados e falou eloquentemente sobre a disseminação do evangelho em sua nação. E Egg foi lá e se aproximou dele e perguntou se ele já tinha ouvido falar de David Sveflood e falou que era filha deles. O homem começou a chorar e falou em francês que sim, senhora, e as palavras foram traduzidas para Egg. Foi Sveflood que me levou a Jesus Cristo. Eu era o garoto que levava comida para os seus pais antes de você nascer. De fato, até hoje, a sepultura da sua mãe e a memória são honradas por todos nós. Ele a abraçou soluçando e disse: Você deve vir à África para ver, porque sua mãe é a pessoa mais famosa da nossa história. Com o tempo, Aggie e seu marido realmente foram à África e foram recebidos por uma multidão de aldeões que os aplaudiram. E o momento mais dramático foi quando o pastor conduziu Aggie para ver a sepultura da sua mãe marcada com uma cruz branca. Ela se ajoelhou no sol da África, o lugar do seu nascimento, para orar e dar graças. E mais tarde, naquele dia, o pastor leu João 12:24. Eu lhes digo a verdade. Se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará apenas um grão. Mas se morrer, produz muito fruto. E então seguiu com o Salmo 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria.